Olá, meu nome é Tairo Santos e hoje, darei continuidade ao estudo e interpretação da mensagem número 33 do livro Verdades que te foram ocultadas, de nosso irmão Pedra Roxa, que foi psicografada no dia 18/4/1948. A alma é imortal. Sua vida, embora subdividida em várias existências sucessivas, é eterna e, pela ação da lei de afinidade, é sempre atraída a estagiar em ambientes relativos a seu grau de evolução. Ela vive sempre, ela alma, quer ligada a organismos físicos ou livre deles no espaço, conservando todas as impressões e todos os sentimentos. A vida continua fazendo permanecer o contato entre a humanidade, aqui ou além, acompanhada de amor ou de ódio, de virtude ou de vícios, de harmonia ou de discórdia. Bom, se você está aqui nesse canal, saiba que nós somos uma instituição maçônica e nós falamos muito sobre leis. E aqui, nesses dois primeiros parágrafos, nós estamos falando de reencarnação, lei da reencarnação. E também estamos falando da lei da afinidade. E logo de princípio, compartilho com vocês que nós acreditamos que somos seres trinos, compostos de espírito, alma e corpo físico. O nosso corpo físico é mortal, e nós temos sucessivas encarnações, mas a nossa alma, ela é indestrutível, a nossa alma, ela é imortal. Então, quando a gente morre, a gente desencarna, a gente utiliza aqui esse termo, nós perdemos o corpo físico, mas permanece a alma, porque para nós a alma é um veículo no qual ficam registradas tudo aquilo que fazemos, ad eterno. Então, quando nós falamos assim, quer ligada a organismos físicos ou livre dele, nós estamos dizendo, como ser trino, composto de corpo, corpo físico, alma ou espírito, ou sem esse corpo físico, seguindo só com a alma e o espírito. Esse período que a gente, entre uma encarnação e outra, aqui chamamos de período intermissivo, a alma permanece viva. E ela permanece, com as suas impressões, com seus sentimentos, com tudo aquilo, que ela mantém, que ela tem com o seu corpo físico, seja vício ou virtude, seja lá o sentimento qual for. Então, quando nós desencarnamos, a nossa alma continua a sua jornada até uma nova possibilidade de reencarnação, onde ganharemos um novo corpo físico em algum lugar, E isso se dará por uma outra lei de necessidade, no qual nós iremos, encarnar em algum outro tempo, uma outra época, de acordo com a necessidade daquilo que eu preciso realizar, daquilo que eu preciso fazer, por aquilo que eu preciso vivenciar. Então, nós estamos falando nesses dois parágrafos sobre isso. Nada, relativamente nada, absolutamente nada é apagado. Fica tudo registrado em nossas almas e segue, essa jornada do espírito, encarnação pós-encarnação, ou seja, corpo após corpo, seja lá em que época, em que local for. A vida sempre continua. Alimentar um corpo material é necessidade exigida por lei para facilitar o aperfeiçoamento. Para uns é sacrifício, para outros é alívio. Para os bons e mais evoluídos é um grande martírio viver encarnados no corpo. Porém, existem planos tão inferiores e tenebrosos no mundo invisível, para onde são atraídas almas dos maus e culpados, que, fugindo à perseguição e tortura de suas vítimas, vão encontrar na carne um refúgio de relativa felicidade, oferecida pela misericórdia divina. Veja bem, quando a gente perde esse corpo físico, desencarna, e ganha um novo corpo físico,
nós, né, somos banhados pela misericórdia divina com o esquecimento. Porque eu posso citar aqui, por exemplo, né, um ser que tirou a vida do outro, que matou o outro. Imagine que esse ser que morreu permanece, né, vivo, né, sabendo quem foi o seu algoz, quem o matou, né, que talvez perseguiu antes de matar, ou seja, né, fez mal para si. Pela lei de afinidade e pela lei de necessidade, esse ser que assassinou o outro vão ter que, perante as leis divinas, reconciliar-se. Então, eles estão ligados energeticamente na próxima encarnação, ou, né, a próxima, ou outras depois, né, que não necessariamente se procede assim. Eles têm por a lei de afinidade a necessidade de se encontrar novamente para desfazer, né, este mal que aconteceu. Então, pela lei de afinidade e a lei de necessidade, eles estão ligados energeticamente. Agora pense, né, essas duas pessoas desencarnadas no mundo que a gente chama de espiritual. Os dois sem corpo físico. Imagine como vai ser a perseguição de um para o outro, que não tem, né, essa polícia no qual nós conhecemos aqui, a justiça material que nós conhecemos aqui. Eles vão, que pelo poder do pensamento, né, aí vai uma revelação adicional à leitura e interpretação da mensagem, sem um corpo físico, nós podemos voar. Sem um corpo físico, no mundo espiritual, pelo pensamento eu posso viajar de um lugar para o outro, instantaneamente, sem precisar de transporte, né? Seja ele esses conhecidos. Então imagine se uma pessoa está ligada energeticamente com outra por algo desse tipo, como vai ser essa perseguição. Então, para esse tipo de pessoas, né, o encarne vai dar a oportunidade de ele nascer novamente um novo corpo, de repente, né, dependendo do grau, né, como pai e filho, com pais e filhos, né, pai, mãe e filhos. E pela lei de esquecimento, este ser, né, vai ter uma nova oportunidade de iniciar uma nova fase de sua vida. Vai ficar tudo gravado inconscientemente? Sim. Né? Em alguns momentos ele vai se lembrar, né, sem saber a causa inicial de, por exemplo, esse ódio, essa não afinidade entre seus genitores. Né? E isso é uma misericórdia divina, porque nós sabemos que a gestação, né, a paternidade, a maternidade, ele cria um vínculo afetivo muito forte, no qual esses seres desenvolvem ou têm possibilidade de desenvolver um amor pelos seus, né, filhos. Olha aí a misericórdia divina, né, dando oportunidade para esses novos seres viverem, né, uma nova oportunidade e desfazer aquele mal que foi feito no passado. Então, para esse tipo de pessoa, sim, né, o corpo físico é uma libertação, é uma misericórdia divina. Tá? Eu poderia dar muitos outros exemplos, mas assim, como o tempo é curto, eu peço que vocês continuem no canal assistindo as outras mensagens, que vamos aprofundando pouco a pouco sobre esse assunto. É importante alimentar esse corpo físico? Sim. É importante cuidar desse corpo físico? Sim. Mas Tairo, ele é passageiro. Né? Eu vou ter outro, mas digamos que teremos que viver 80 anos encarnado com esse corpo. Então a gente precisa cuidar dele para não padecer com as doenças, né? Então a gente precisa cuidar dele para que essa alma, que esse espírito viva a sua experiência de forma saudável, salutar, para que as doenças não sejam mais um limitador, né, um condicionante dessa vida infeliz para esse espírito. O ser humano é responsável pelos seus atos, razão porque todo sofrimento ou toda satisfação de uma existência são feitos do seu procedimento em existências passadas, que pela misericórdia divina se tornam esquecidas, ignorados no presente, pois a relação do mal ou bem praticados prejudicaria, humilhando ou envaidecendo. Quem com ferro fere, com ferro será ferido, disse o mestre. E tal é a lei que a evolução nos fará conhecer para a comprovação dessas palavras. Aqui estamos falando uma lei de causa e efeito, né? Porque às vezes nós atribuímos
ao outro, ao ambiente, ao governo, ao trabalho, aos nossos pais, a culpa de nós estamos padecendo. Seja ele por uma condição social, por uma condição física, por uma patologia, uma doença. Saibamos, meus irmãos, que tudo está sujeito à lei de causa e efeito. Nós nascemos aonde precisávamos nascer. Pela lei de necessidade e a lei de afinidade, temos os pais, né, adequados com a nossa vibração. Os nossos irmãos, tios, amigos, colegas, tudo está sujeito a essa lei de afinidade. Então, eu peço até licença aqui a Pedra Roxa, porque ele fala sobre, né, causa e efeito de existência passada. Mas, às vezes, né, pelo tempo que se urge, né, na própria encarnação, quando fizemos semana passada, mês passado, década passada, ano passado, já estamos passando pelo efeito dessa causa que nós, né, praticamos. Então, não vamos tirar, não vamos colocar culpa em ninguém. Aqui nós estudamos a lei de causa e efeito e nós ensinamos que somos responsáveis por tudo que acontece em nossas vidas. Mas, Tairo, aconteceu uma tragédia. Não é Deus castigando. Não é ninguém fazendo mal a gente. É porque nós temos uma vibração que nos levou para essa situação. Eu sei que no primeiro momento, no primeiro contato com essas informações, é difícil, né, de compreender. Mas aquele convite que eu fiz, né, há alguns minutos atrás, eu volto a refazer. Continue conosco para poder conhecer mais, se aprofundar mais nas leis e compreender que as nossas vidas estão em nossas mãos. Somos responsáveis por tudo que acontece, de bom ou de ruim. Então, esse esquecimento também vem, né, por conta disso. Porque se a gente fez o mal e a gente, né, fica temporariamente isento de lembrar disso, é para que a gente tenha uma nova oportunidade, porque senão a gente fica com consciência pesada. Se a gente desperta por mal que a gente fez, como é que nós sentiríamos, né? Você teria coragem de escolher para ser seu filho a pessoa que te matou na vida passada? Entende? Então, pela lei de, por exemplo, a maternidade, vai fazer com que essa mãe, que esse pai ame seu bebezinho, que nasceu ali tão fofinho, tão dependente. E esse ser, quando tomar consciência do mal que fez em vida passada, vai se lembrar dessa nova condição, que aquele no qual ele feriu, ele perseguiu, ele matou, está agora cuidando de ti. Está agora te alimentando, está lhe sustentando, está lhe criando. Então, olha aí a misericórdia divina, né? O amor de Deus é maior na qual nós temos a concepção, a capacidade de pensar sequer. Imagine de agir. Então, as leis, ela tem, né, esta afinidade. O envaidecimento é o seguinte: supondo que em vida passada um ser foi um ser já consciente, né, sabedor, conhecedor das leis, seguidor e praticador, e fez muito bem à humanidade. Isso, né, tem uma possibilidade de que esse ser se torne bastante vaidoso. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, quando ele reencarna de novo, ele também esquece os bens que ele fez. Mas, pela lei de causa e efeito, a vida dele vai ser sempre banhada de coisas boas, porque ele está usufruindo daquilo que ele plantou na outra encarnação. Entende? Então, esta é, vamos dizer assim, é a sutileza desta lei de esquecimento. Mas tudo, acreditem, meus irmãos, tudo que Deus faz é bom, perfeito e belo. Nós ainda que não temos a capacidade de compreender o quão bom, né, o quão é necessário, o quão é importante as suas leis. Felizes seremos quando seguirmos os conselhos de nossa própria consciência esclarecida, que já começa a nos intuir para o bem ditando: respeite o inocente e não exploreie a fraqueza do ignorante. Se desviares o inocente, direta ou indiretamente, assume por lei a responsabilidade de reformá-lo. O ignorante é fraco e por isso cede com facilidade. Do mesmo modo, apega-se e luta para não desistir.
É neste caso que a satisfação de hoje se transforma em sofrimento futuro. Não imponhas amor ou qualquer outro tipo de sentimento e evita toda conquista impossível de corresponder para não seres perseguido pelo ignorante até o seu aperfeiçoamento, né? Já falei um pouco sobre isso, né, alguns minutos atrás, mas se conhecermos as leis e respeitosamente seguirmos, encontraremos a felicidade. Se não cometemos causa no qual nós precisaremos desfazer ou passar por uma situação, né, uma necessidade para que a gente tenha a oportunidade de desfazer ela, né, então nós estamos já vivendo em plena felicidade. O que significa dizer também, meus irmãos, que nós, quando adquirimos consciência, adquirimos conhecimento, temos uma força física, uma condição financeira, não importa. Se nós temos algo, né, que seja, nos coloque numa condição que a gente pode chamar assim superior ao outro, ai de quem utilizar disso para poder escravizar, para poder maltratar, para poder, né, manipular. Porque pela lei de causa e efeito, pela lei de afinidade, nós ficaremos ligados a esta pessoa até o momento no qual nós tomarmos consciência e começar a parar de fazer isso, mas mesmo assim, depois que a gente parar de fazer isso, a gente ainda tem uma obrigação moral, energética, espiritual com esta pessoa. E nós precisaremos repor perante a lei divina este mal que nós fizemos. Então, existem aí algumas, né, instituições religiosas no qual as pessoas estão proclamando verdades que não são verdades espirituais. São interpretações baseadas no interesse próprio, com o objetivo de manter pessoas presas sobre o agir do poder, simplesmente para manter aquelas pessoas escravizadas, né? Colocando as pessoas em condições inferiores pela sua cor, né? Pela sua nacionalidade, pela sua opção sexual, pela sua forma física, pela sua condição física. Se fizermos qualquer atitude dessa, nós precisaremos desfazer no futuro. Então, tomemos muito cuidado. Se estamos numa condição, né, seja ela qual for, daqui que já falei, superior ao de nosso irmão, não utilize contra ele. Utilize ao seu favor, para esclarecer, para proteger, para instruir, para ajudar aquilo que nós falamos de solidariedade, que aí sim nós estaremos agindo a favor da lei e nós iremos viver essa felicidade que o mundo espiritual nos promete. Circunstâncias e conveniências de vida presente obriga a esquecimentos aparentes, mas no futuro eles serão despertados, vindo daí a causa de sofrimentos ignorados. Se a beleza de um corpo material te empolga, a alma que o alimenta poderá ser motivo de decepções, e não ficarás livres destas companheira desagradável, a não ser pelo seu aperfeiçoamento. Se as tuas explorações foram diversas, por diversos serás disputado com desarmonia. Cuidado com ignorante, dado a sua fraqueza, porque todo ignorante é fraco, e todo fraco é ignorante, pois fere quando encontra oportunidade, da mesma maneira como se deixam ferir. Então vamos lá. Como eu já falei, né, a gente esquece que fizemos em vidas passadas, mas a alma, ela registra tudo. E tudo que nós fazemos, sentimos, permanece conosco. Se for a favor da lei, né, isso não precisará ser desfeito. Mas se for, né, algo contra a lei, ela vai aparecer em algum momento. E às vezes nós estamos passando por uma condição de enfermidade, de perseguição, de qualquer outra desavença, desagrado, desafeto, né? E nós nos perguntamos, meu Deus, o que eu fiz para merecer isso?
Por que eu estou passando por isso? Eu sou uma pessoa tão boa, né? Eu sou uma pessoa tão, né? Sigo, né? Enfim, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: será que, né? Na vida passada eu não fui, né? Uma pessoa tão diferente desta, né? E eu sou merecedor justamente daquilo, né? Que eu plantei em vidas passadas. Nós não sabemos, né? Mas tem certeza, não cai uma folha da árvore sem a permissão do Pai. Deus é misericordioso. Ele não permitiria que um filho seu padecesse sem uma necessidade. Não é que ele quer, né, que nós soframos para poder pagar. Não é isso. Estas situações, estas vibrações, essas teias, né, de ligações energéticas, elas retornam para que a gente tenha uma nova oportunidade de desfazê-las, para que a gente desperte. Até mesmo porque quando a gente passa por uma dor igual, né, equivalente a que nós fizemos uma outra pessoa passar, dói e a gente para refletir. Nós temos a racionalidade, temos a capacidade de refletir e concluir e dizer: poxa, se isso não é bom para mim, se isso não foi bom para mim, com certeza não foi bom, não é bom para as outras pessoas. Então, da dor também vem a lapidação. Do sofrimento também vem o aprendizado. Mas saiba que aqui nós pregamos isso. Ninguém nasce para pagar nada. Em toda palestra, em todo lugar que eu tenho a oportunidade de falar isso, porque eu me libertei disso, eu repito: não estamos aqui para sofrer, não estamos aqui para pagar nada. Estamos aqui para viver uma vida de abundância, de felicidade, né, de saúde, de prosperidade, mas como nós cometemos algumas falhas, nós precisaremos passar por o efeito das causas que nós cometemos. E isso é o sofrimento que a gente chama, né? Isso que a gente chama de sofrimento, tá bom? E, né, como último parágrafo, temos: se aproveitarmos a fraqueza alheia para satisfazer nossos desejos, por lei seremos obrigados a fortalecê-la pelo aperfeiçoamento. E se encontrarmos obstinação, quando virá este aperfeiçoamento do qual dependeremos para tratarmos do nosso em outros planos? Então, se a gente permanece no mal, se a gente permanece, né, na perseguição, né, no maltratar, no mentir, no escarnear, no roubar, no furtar, né, no trair, em qualquer outra coisa, como é que nós iremos mudar? Quando é que nós iremos mudar? E o pior, se utilizamos daquilo que a gente chama de poder, né, para poder escravizar a outro, e a gente permanece com isso, nós vamos ficar, né, preso a essa pessoa até quando nós virarmos a chave da conscientização. Mas volto a dizer, saiba que Deus é misericordioso em suas obras. Tairo, eu tomei consciência do mal que eu fiz. Não estou falando de outra encarnação, não. Esse exemplo agora é dessa. Eu fui uma pessoa tão, né, tão despreocupada com o sentimento do outro, né? Eu menti, eu persegui, eu traí, eu maltratei, eu bati, né? Eu fiz aquilo que a gente chama hoje de relações tóxicas, né? Eu tive, né, uma relação tóxica no qual eu era uma pessoa tóxica. O que é que eu faço? Nós não podemos voltar para poder desfazer o que nós fizemos, mas podemos, a partir de agora, agir de uma forma diferente. E no futuro vamos colher aquilo que nós estamos plantando agora. Então, por exemplo, né, eu espero que essa palestra faça bem para você. Eu espero que essa interpretação, que essa mensagem, que essas palavras que eu estou compartilhando, né, ajude a você a pensar e agir de forma diferente, para viver uma vida, né, bela, né, baseada em felicidades. Eu tenho certeza, como estamos postando, né, através do nosso canal do Trevo Sagrado na internet, que muitas pessoas vêm acessar essa mensagem. E isso vai fazer bem a muita gente. É ou não é uma oportunidade divina de eu fazer bem a muitas pessoas? Estou citando apenas um exemplo, né? Uma profissão
como, por exemplo, professor, no qual você utiliza o seu conhecimento compartilhando, instruindo outras pessoas. Tairo, mas é uma relação comercial, não importa para Deus. Né? Eu estou fazendo voluntariado agora, não importa para Deus. Eu estou ganhando 1 milhão para fazer uma palestra, vai beneficiar, não importa. Né? O que importa é o efeito desta causa. Então eu hoje, né, acredito que esta mensagem, esta interpretação possa favorecer a muitas pessoas por esta intenção, né? O cuidado com as palavras, né, com a interpretação, para não escravizar vocês, porque aqui nós temos um objetivo inclusive da nossa ordem, é ajudar as pessoas a serem livres consciencialmente e espiritualmente, e eu desejo que isso aconteça com vocês e que isso faça bem a vocês. Então, desta forma, né, existe algo que a gente chama de liberdade. Eu não vou ficar preso energeticamente com vocês, porque eu não estou fazendo mal, eu estou fazendo bem. Mas eu tenho uma liberdade de continuar aqui, por exemplo, neste canal, né, fazendo novas interpretações e leituras dessa mensagem e passamos outras informações que venham fazer bem a você. Eu sou livre para isso. Eu não quero ficar preso a vocês, né? Eu quero ser livre de poder escolher continuar. E eu convido a vocês a fazerem o mesmo, né? Imagine você viver próximo, ligado a uma pessoa que não te faz bem, ou que uma pessoa, né, no qual te odeia, né, que quer se vingar. Nós só podemos se libertar desse tipo de amarra energética, né, conhecendo as leis e seguindo-as, fazendo novas causas para colher novos frutos, novos efeitos. Então esse é o convite que eu faço a vocês. Não importa, né, a situação que você esteja passando, não importa o que você já fez nesta ou na outra encarnação, a lei está aí, nós estaremos sujeitos a ela. Comece a partir de agora a pensar e agir de forma diferente. Né? Muito obrigado. Permaneçam conosco no nosso canal para maiores esclarecimentos.